Bom, ufa, até aqui isso mata toda a parte que a gente viu antes de produto cartesiano e função, né? Aí isso daqui a gente já começou a trabalhar um pouquinho, né? Já tem desse ponto para frente, eu estou revisando com vocês coisas que a gente viu através de videoaula. Então, aqui é meio rapidão, só para você relembrar que as coisinhas existem, mas acessa lá no site de vocês, tem lá as videoaulas daqui para frente mais detalhado também, para você ver com calma, tá? Então, produto cartesiano, aquela coisa, né? Você tem os dois conjuntos com seus elementos, vai fazer o produto cartesiano de A para B, você vai pegar todos os elementos de A e ligar até todos os elementos de B. Esse conjunto de setas que eu fiz aparecer aqui é o meu produto cartesiano. Eu desenhei o produto cartesiano. Tá, mas eu não quero desenhar, eu quero escrever. Aí cada seta dessa representa um par ordenado. Ó. Essa seta aqui, ó, o 2 com menos 1, é o par 2 menos 1. 2 com 0, 2 com 2. Cada seta desse você coloca num parênteses. Certo? Então esse aqui é o jeito de escrever o produto cartesiano. Aqui eu desenhei o produto cartesiano. Ou você desenha no gráfico, né? Cada parênteses desse aqui é uma coordenada x e y. Você vai lá e desenha a coordenada x e y. Beleza? Tem os casos que esses nossos conjuntos A e B são infinitos. Aí, se são infinitos, igual aqui, por exemplo, só tem dois números. Mas aqui tem infinitos, tem todos os números entre menos 1 e 2. Aí você tem que ficar apelando por um gráfico, né? Então tem essa parte daqui. Esses exemplos aqui, gente, eu vou pedir para você voltar lá na aula que a gente fez antes, que aí você vê, né, como é que fica o desenho dessas coisas aqui todas, tá? Deixa eu ir só para o último aqui que eu tinha feito. Nesse caso, olha só, você tem infinitos números para o conjunto A, que é o nosso eixo x. Então você tem todos esses números aqui entre menos 1 e 2. E você tem infinitos números no conjunto B, que é o nosso eixo y. Então você tem todos os números entre menos 2 e 4. Então todos esses pontos aqui, ó, vão fazer parte do meu produto cartesiano. Esse ponto onde está o meu mouse, olha só, esse ponto aqui, ele tem um x entre menos 1 e 2 e um y aqui, ó, entre menos 2 e 4. Então ele faz parte também do produto cartesiano. Beleza, gente? Isso aqui não é uma função, né? Isso aqui é o que a gente chama de relação. Então, olha só, vamos voltar aqui. O que é uma relação? Ela tem que seguir uma regra. Por exemplo, essa relação aqui, ó. Eu quero uma relação que vai de A para B, onde a soma, o parênteses xy, a soma de x com y dá primo. Então, olha só, você só não vai criar todas as setas igual antes. Você só vai criar setas que, se você somar o x, que pertence ao A, e o y, que pertence a B, dá um número primo. Então, essa soma aqui, ó, dá 3, que é primo. Essa aqui dá 5, que é primo. Ah, Moca, você esqueceu o menos 1 com 2. Não, cara, menos 1 com 2 dá 1. 1 não é primo, hein? Lembra disso, gente. 1 não é primo. E aí você tem esse conjuntinho aqui, tá? Essas são todas as possibilidades que a soma dá primo. Isso é uma relação. Nota que eu não desenhei todas as setas possíveis, né? Igual da outra vez, eu fiz um monte aqui ligando, né? Eu desenhei só aquelas que obedecem isso daqui. Então a relação é um pedaço do produto cartesiano. Eu poderia ter feito produto cartesiano gigantesco, mas eu destaquei só um pedaço. O domínio dessa relação é o pessoal que conseguiu ligar a setinha com alguém. E a imagem dessa relação é o pessoal que conseguiu receber setinha aqui. Então o domínio é o menos 1 e o 3, o 2 está fora. E a imagem é o 2, 4, 6. Beleza? Para ser função, o que tem que acontecer? Todo mundo tem que mandar uma setinha. Aquele outro que eu desenhei lá, ó, esse aqui não seria função, não. Não mandou setinha aqui. Para ser função, todo mundo tem que mandar setinha. E ninguém pode mandar mais do que uma setinha, tá? Então, isso eu coloquei aqui. Ó, nesse caso aqui, todo mundo tem que mandar uma setinha. Esse caso não seria uma função, porque esse 3 está faltando, tá? E todo mundo tem que mandar uma setinha só, certo? Então, olha só, nesse caso aqui, isso não seria função, porque esse carinha safado aqui, ó, é só que danado, tá mandando duas setas, então não seria uma função, beleza? Tem função injetora. O que é função injetora? É quando ninguém do contradomínio recebe duas flechas ao mesmo tempo, né? Ó, o 5 só é a imagem do 2, o 6 só é a imagem do 4, o 7 só é a imagem do 3. Então isso aqui, esse é meu contradomínio, o povo que recebeu flecha é a imagem, beleza?
Se tivesse um 9 ali ligando com o 7 teria recebido 2 flechas, então não é mais injetora. Beleza? Então, daria esse problema aqui. A não ser que fosse assim, aí tudo bem, mas aí você tem o 3 que está sem seta, né? Não pode. E para ser sobrejetora? Para ser sobrejetora, todo mundo tem que receber flechinha aqui. Então o contradomínio e a imagem tem que bater, certo? Se você tivesse, por exemplo, um 9 sobrando aqui, é função? É função, ó, todo mundo mandou setinha, ninguém mandou 2 setas. Ah, mas esse cara está recebendo 2 setas. Calma, não tem problema, ele só não vai ser injetora. Mas, se tem o 9 sobrando, ele deixa de ser sobrejetora. Assim ele é sobrejetora, assim ele não é. Beleza? E bijetora tem que ser as 2 coisas ao mesmo tempo, né? Uma setinha para cada par de número. Bonitinho, injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Beleza, gente? Aí, função de primeiro grau. A gente viu aqui já como é que fica, né? Função de primeiro grau, você vai ter esse ax mais b. Isso aqui eu coloquei lá no slide de vocês, mas o importante é a gente rever como é que você... Isso aqui são exemplos de função de primeiro grau. O importante é construir o gráfico, né? Esses detalhes aqui estão lá na videoaula anterior também, mas só para você lembrar como é que você faz o gráfico. Olha lá, menos 2x mais 6. O que eu falei? Começa pelo termo solto. 6 é onde vai cortar o eixo y, então você marca lá o 6. E o sinal negativo diz que a reta é decrescente. Então você pega o 6 e faz uma reta decrescente. Acabou, velho. Ah, Moca, podia falar pelo menos quem está aqui. Pega o seu menos 2x mais 6 igual a 0. Aí você vai achar lá x igual a 3. Então, marca ali o 3, beleza? E assim, nesse azul, se ao invés de menos 2x fosse 2x, aí você teria uma reta crescente passando ali no 6, tá joia? Isso aqui era um outro exemplo que eu dei lá para vocês, que é outro jeito de dar o exercício, né? Aqui, por exemplo, eu estou te dando 2 pontos da função ou estou te informando eles dessa forma. Você vai resolver com um sistema, né? Esse f de x você chama de y. Então, você tem aqui, ó, aqui o x é 4, o y é menos 2. Substitui aqui. Nesse ponto aqui, o x é 1, o y é 4. Substitui aqui, monta o seu sisteminha, tá? Volta lá na videoaula que eu estou explicando isso aqui bem passo a passo. Aí você vai descobrir o A e vai descobrir o B quando você resolver esse sistema, beleza? E aí, sabendo o A e o B, você vai cair no nosso exemplo anterior para desenhar a sua função. Tá joia, gente? A de segundo grau, que é para nós finalizar a nossa revisão. O que vai acontecer aqui na nossa função de segundo grau? Tem esses exemplos aí, né? Você tem o A, o B, o C, né? De novo, igual eu expliquei lá quando a gente viu a equação de segundo grau, tá? Mas vamos para o que interessa aqui, ó. Aquela discussão do delta. Se o delta for positivo, tem 2 raízes diferentes. Se for igual a 0, tem 2 raízes só que são iguais. Se for negativo, não tem raiz. Isso vai importar para a gente para desenhar o gráfico, certo? Então, olha só. De novo, o número solto vai mostrar onde corta o eixo y. O A vai dizer se o gráfico vira para cima ou para baixo. E o B ajuda no x do vértice, que você vai ver lá com o professor Rafael sobre esse papo de vértice e imagem, certo? Então você tem esses casos aqui. Quando o delta é positivo, nos dois de cima, ó, você tem 2 raízes, elas aqui. É onde corta o eixo x, ó, aqui, 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 aqui. Só que aqui, nessa coluna, eu tenho 3 situações onde o A é positivo, então a boquinha da parábola é virada para cima. Nessa coluna, todos eles o A é negativo, então a boquinha da parábola é virada para baixo. Só que quando o delta é positivo, você tem que cortar o eixo x em 2 lugares. Quando o delta é 0, as 2 raízes são iguais, então você só pode cortar o eixo x em um lugar só, que é a raiz. E quando o delta é negativo, você não corta o eixo x porque não tem raiz real. Beleza, gente? Então, só para a gente lembrar como é que desenha uma, olha só essa equação essa função de segundo grau. Você acha as raízes primeiro para te ajudar. Ah, achei lá menos 1 e 3. Tirei o delta, sábado à noite, né? Deu esse negócio aí. Pego esse xy, marco o menos 1 e o 3, está lá o menos 1 e o 3. Esse cara aqui, que é o termo solto, sem x, ele mostra onde corta o eixo y. Então você vai cortar aqui no eixo y, ó. Vai cortar ali no menos 3. Já está ótimo. Eu sei que o gráfico tem que passar aqui, aqui e aqui. Então, ó, uma boquinha assim, e virada para cima, né? Ó, porque o A é positivo. Então, virada para cima, passa nas 2 raízes e passa aqui. Beleza, gente?
corrido, né? Mas eu, de novo, quero que você veja isso com calma, dá umas pausas ali, tá? E principalmente na parte antes de produto cartesiano, que é uma recapitulação do que a gente teve lá nas nossas aulas presenciais, tudo bem? Do produto cartesiano para frente, gente, você já tem isso nos vídeos anteriores. Aí tá mais bem explicado, com mais calminha, você vê lá mais sossegado. Tá joia, gente? No mais, estuda aí direitinho, tá? Vocês têm aí meu número para a gente continuar tirando dúvida. E depois, na outra semana, a gente desenrola mais matéria nova. Beleza, gente? Um abraço para todos vocês. Lava a mão. Se puder, fique em casa. E é isso. Fui. Abraço.